Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 16 de abril de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o paradireito é a ciência aplicada aos estudos do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou dos pensamentos, dos sentimentos e das energias justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e paravivência da mega-fraternidade. O paradireito é para todos. Lembre-se, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito aqui. Experimente, tenha suas próprias experiências. Eu sou Maria Madalena, sou graduada em Direito, especialista em Direito do Trabalho e em Direito Tributário, mestre em Bioética e Saúde Coletiva, voluntária da Conscienciologia desde 2014, tenepsista, docente e verbetógrafa desde 2015. E hoje estou aqui para falar sobre o tema Cultura de Paz. Nossas boas-vindas aos ouvintes, à nossa audiência, nossos espectadores. Espero poder contribuir de alguma forma para fomentar a cultura de paz. Mas então você me pergunta, o que é cultura? Bom, cultura é um termo que surgiu no século XIX. Em sua origem, ele designava duas perspectivas. De um lado, a cultura em si, que seria um conjunto de valores espirituais, de valores sensoriais, e, por outro lado, um vocábulo que designava o conjunto de questões materiais de um povo. Então, cultura, na verdade, ela reveste todo o entendimento de valores, princípios, questões materiais, emocionais, espirituais de grupos específicos. Então, cultura, na verdade, é tudo que nos cerca. É como um conceito que a gente usa também de meio ambiente, né, que seria prolixo em si mesmo, porque tudo que nos reveste nas nossas relações sociais é a nossa cultura. Todos os grupos sociais que nós participamos diz respeito à nossa cultura. E a gente tem culturas diversas coexistindo conforme a gente participa de diversos grupos sociais. A cultura, como resultado das convenções estabelecidas nos grupos sociais, ela muda conforme o tempo e o espaço. Então, conforme o grupo muda, a cultura pode mudar. Conforme o espaço geográfico muda, as culturas também são diferentes. Então, nosso desafio é como essas culturas coexistem e em que medida elas são compatíveis. Bom, daí a gente fala em cultura de paz. O que seria essa cultura de paz? Cultura de paz é o conjunto, é a análise, o estudo, a pesquisa de todos os argumentos que nós, desde sempre na humanidade, viemos buscando em torno da convivência pacífica e harmônica. Bom, eu recomendo um livro muito interessante da professora Cristina Von, que é uma jornalista que se chama Cultura de Paz. Vou colocar aqui no vídeo para quem estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, a Cultura de Paz da autora Cristina Von, que é uma jornalista. Então, ela faz um apanhado de tudo que a gente estudou enquanto civilização sobre a paz. E aí ela traz um dado interessante, que foi quando várias pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz se uniram para fazer um manifesto, é o Manifesto 2000, por uma cultura de paz e não violência. E olha como é interessante a forma como esse Manifesto 2000 começa. Eu me comprometo em minha vida cotidiana, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu país e na minha região a
respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade. Então, veja que a cultura de paz, e aí a gente pode falar em cultura de paz e não violência, né, que seria a sua continuidade, ela começa no individual. Ela começa no indivíduo buscando exercitar certos valores na sua vida em sociedade. Tá? E aí, veja, o respeito à vida, a rejeição à violência, a generosidade, a solidariedade, a compreensão e o respeito ao planeta, que nada mais seria do que o que a gente chama de megafraternidade, né? Quando a gente fala em megafraternidade, a gente está falando de um respeito à vida num sentido amplo, e não só à vida, mas a todas as consciências intrafísicas, extrafísicas do planeta Terra e de qualquer outro espaço que a gente ainda desconheça, mas todas as possibilidades de vida e de consciência que possam existir. Né? Por isso a gente usa o vocábulo mega fraternidade, porque vai muito além da fraternidade que a gente tem atualmente aqui no planeta Terra, nessa vida intrafísica, que fala de uma fraternidade, de uma coexistência entre pessoas humanas, que fala de um convívio harmônico, minimamente pacífico, com seres da mesma espécie, sendo que todos nós constituímos uma mesma espécie no fim das contas. Bom, e aí você me pergunta, como podemos relacionar cultura de paz e para-direito? Bom, de diversas formas. Primeiro ponto é essa questão de começar na gente, né? Quando a gente faz essa análise individual de como nós podemos ser agentes de uma cultura de paz. O para-direito, ele está intrinsecamente relacionado ao para-dever. E todos nós temos os nossos para-deveres, né? Nossos deveres enquanto consciência, com muitas vidas, com muitas experiências, com uma bagagem acumulada e uma existência que transcende, que vai além do que a gente vê aqui no intrafísico, né? Todas as nossas energias, nossos sentimentos, tudo que nós manifestamos de uma forma conjunta nessa vida intrafísica, mas que vai muito além dos 5 sentidos sensoriais, né? Que vai além do que nós percebemos intrafisicamente. Há também toda uma manifestação multidimensional na dimensão física, na dimensão emocional, na dimensão energética, que a gente pode melhorar no convívio com outras consciências, tá? Então, o primeiro ponto é esse, trazer a responsabilidade para si e assumir esse para-dever de manifestar-se de forma mais pacífica cada vez mais, né? Então, a busca pela paz, ela começa internamente quando a gente começa numa automediação com os nossos próprios conflitos. Então, os primeiros conflitos que precisamos solucionar são os internos. Ou seja, o que nos causa conflito? Então, a gente precisa avaliar que muitas vezes a gente quer ser alguém, mas a gente não quer deixar de ser um outro alguém que é incompatível. Então, muitas vezes, para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa abrir mão de certas coisas que são contraditórias, que não dizem respeito a essa pessoa que a gente quer se tornar. E isso nos causa conflito, isso nos causa muita culpa, isso nos causa um sentimento, inclusive, de vitimismo, isso nos causa pena de nós mesmos. Muitas vezes a gente se sente desamparado e acha que esse desamparo vem só de fora, quando, na verdade, falta um autoamparo. Falta uma conexão com os nossos amparadores, com as consciências que estão muito interessadas nessa nossa virada evolutiva, nesse nosso epicentrismo, né, nessa nossa liderança que vai promover, que vai ajudar outras consciências a melhorarem como pessoas, a melhorarem no seu processo evolutivo, a resgatarem compromissos firmados
em outros momentos dos quais a gente não lembra atualmente, né? Compromissos que a gente possa ter firmado antes de voltar a essa vida, antes de ressomar. Então, a partir da nossa mudança, nós também propiciamos a mudança de outras pessoas. Muitas vezes nós somos a senha que outras pessoas precisam para acessar certas informações que podem transformar positivamente a vida de muitas pessoas, que é um efeito cascata, né? A gente melhora, como o efeito halo, a gente joga uma pedrinha na água, a gente vê a água expandindo naquele efeito de uma pedrinha, porque reverbera, né? Reverbera em tudo que está à nossa volta. Então, muitas vezes, uma mudança nossa vai propiciar uma mudança nas pessoas ao nosso redor, propiciando uma mudança nos grupos ao redor, e assim vai no nosso processo evolutivo. Isso propicia também a reconciliação, porque muitas vezes a gente pode ter ajudado uma consciência a entrar num processo mais de interprisão, porque à época nós achávamos que algo era melhor, e hoje em dia a gente já revê o nosso posicionamento e percebe como nós estávamos equivocados, só que o nosso amigo, o nosso companheiro daquela época pode permanecer até hoje, intra ou extrafisicamente, naquela condição. Então, a partir da nossa mudança, ele pode perceber que talvez algo esteja errado ali, que talvez já seja o momento de repensar a sua postura. Então, a vivência da cultura de paz permite, primeiro, assumir os para-deveres e, segundo, evoluir dentro de um ciclo de recomposição grupo-kármica, ou seja, de todo o grupo que está em torno, de todas as consciências que nos acompanham há muitas vidas. Bom, vou ler aqui uma pensata que fala sobre civilização, e é interessante afirmar que cultura vem de uma origem que antes se usava do termo civilização, nesse aspecto material que eu comentei, né? Então, quando a gente fala de cultura nesse aspecto material, tem a ver com civilização. Uma pensata, então, do léxico de ortopensatas, no tema civilização, que diz: o que chamamos civilização é a cultura educativa da cosmoética e da paradireitologia vivenciadas no cenário da natureza. Ou seja, a gente precisa, de alguma forma, conter o nosso impulso à destruição. Existe um impulso interno que não se importa de destruir o que for para alcançar o que se quer. E quando a gente pensa em paradireito e em cosmoética, a gente faz uma análise, mas só um minuto, as coisas em torno de mim não estão aqui para me servir. Na verdade, sou eu que estou aqui para contribuir com algo que é muito maior que eu, né? Então a gente começa a pensar, mas qual é o direito que eu tenho de destruir a vida ao meu redor? E aí eu não estou falando de destruir a vida de outra pessoa, estou falando de destruir qualquer vida, né? E aí a gente começa a pensar melhor nessa relação nossa do homem, né, do ser humano, com a natureza, e como que a gente pode ter um convívio mais harmônico. Então, a civilização vem no sentido de que hoje nós já compreendemos certos aspectos dessa convivência e dessa inter-relação que antes nós não compreendíamos, né? E em torno disso, as nossas legislações vão se aperfeiçoando. Coisas que antes não nos importávamos, que hoje são importantes para nós, devem ser discutidas e colocadas juridicamente. O que significa colocar juridicamente? Significa que está no nosso plano intrafísico, que está na nossa realidade de convívio intrafísico, que para nós já é um valor a ser considerado e pontuado, e que nós queremos, inclusive, que haja algum tipo de punição para quem não conseguir conviver ou respeitar esse valor como nós já entendemos que é devido. Então, nós criamos uma norma jurídica
para conter o impulso de quem ainda permite essa convivência destruidora, que destrói a vida ao redor, né? Então, a partir daí, a gente cria normas para que seja possível chamar a responsabilidade de quem ainda não tem essa consciência por si mesmo, de que a vida ao redor merece respeito e consideração. Então, a gente possibilita uma convivência mais pacífica e fortalece a necessidade de pensar esse convívio. Então, veja, a isso a gente chama de civilização, e é interessante perceber que essa civilização, ela evolui e amadurece no decorrer do tempo, né? Então, a gente vai alimentando valores que nós entendemos mais positivos e vamos deixando de ter valores que nós entendemos que é destrutivo. Então, quando a gente pensa no direito, na ética e em tudo que a gente hoje chama de direitos humanos, por exemplo, eles não são da mesma forma em qualquer tempo, né? No direito, a gente faz uma diferença entre direito positivo e direito natural. Então, você pode pensar, por exemplo, que esse respeito à vida, essa coisa da gente se colocar como mini peça de maxi-mecanismo, de algo muito maior que nós, possa ter a ver com direito natural, por exemplo? Não. Para direito, não tem nada a ver com direito natural. Direito natural, ele é imutável e atemporal. É uma ideia de que existem coisas que não mudam nunca, independente da civilização, do tempo, do local. Para direito não é isso. Para direito é cada vez mais assumir os seus para-deveres, é cada vez mais exercitar essa cultura de paz. E como que a gente faz isso? Com a mudança do direito positivo, do direito posto. Então, a gente precisa assumir que hoje certas coisas não cabem mais, não devem mais ser tão toleradas como eram em outro momento. E isso a gente faz pelo direito positivo, pelo direito posto, pelo direito escrito, pelo direito convencionado, intrafisicamente, que a gente chama de direito, mas que traz um pouco dessa nossa bagagem multiexistencial e multidimensional do para-direito. Bom, espero ter explicado, mas a gente continua o debate no próximo bloco. Vamos fazer agora uma pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos assistindo, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Olá, voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Dando prosseguimento ao nosso tema, que hoje é sobre cultura de paz, eu sou Maria Madalena, voluntária da Juriscons. Bom, então, é importante falar de belicismo para falar da paz? Veja, não há como negar que nós vivemos numa cultura ainda muito bélica. Toda a nossa comunicação, inclusive, inclui vários termos bélicos voltados para o belicismo. A nossa ciência progride muito para as pesquisas e os estudos do desenvolvimento armamentista. Então, esse é o nosso cenário. É quase que intrínseco para chegar à cultura de paz a gente considerar esse contexto. Porque, veja, não é possível mudar tudo de uma vez só. Por isso a importância do estudo do para-direito para assumir os seus para-deveres, para fazer na sua vida cotidiana, internamente, né, pessoalmente, individualmente, um estudo sobre a paz, sobre como eu posso manifestar na minha vida, ao meu redor, a paz. Então, além da gente não poder ser ingênuo
de precisar considerar que nós vivenciamos uma cultura muito mais bélica do que de paz, todos os nossos compassageiros evolutivos, todas as pessoas ao nosso redor estão imersas numa cultura de belicismo. Isso é inegável. Por que eu estou frisando isso? Porque quando você lida com uma criança, por exemplo, uma criança que nasce no Brasil no século XXI, o que ela absorve no dia a dia? Ela absorve videogames de luta, inclusive questões altamente voltadas para a sexualidade, por exemplo, nos desenhos, tem desenhos, né, que são assim bem voltados para esse apelo, inclusive sexual. A cultura do esporte bélico, que é aquele esporte em que um precisa derrotar o outro para vencer. Essa é a realidade que a criança lida. Isso sem falar da realidade do lar, da casa que ela convive, né, com seus pais, com seus responsáveis, seja lá com quem tem a responsabilidade sobre essa criança, que muitas vezes estão ali lidando com as suas próprias questões emocionais, com as suas próprias questões relacionais, e muitas vezes não se preocupam ou não percebem como criam um ambiente conflitivo para que essa criança cresça. E assim a gente nasce, cresce e vira adulto nesse ambiente, nessa sociedade, altamente voltada para o consumismo, que nos coloca sempre como se o nosso valor estivesse nas questões materiais, e isso faz com que a gente tenha uma alta competitividade por mais dinheiro, que é energia, que é recurso, para que a gente tenha esses valores materiais, né? Então, esse é o cenário que a gente vive. Nas nossas relações, a gente aprende muito o conceito de certo e errado. Então, eu sou certo, o outro é o errado. Eu sou bom, o outro é mal. E a gente começa a fomentar essa polaridade em todas as nossas relações sociais. Então, esse é o nosso retrato, esse é o nosso diagnóstico. Significa que a gente precisa ficar preso a isso eternamente? É óbvio que não. É claro que nós temos a oportunidade de mudar, e a ressoma, essa nossa vida intrafísica, é a nossa grande oportunidade. Estar aqui é uma grande oportunidade. Por quê? Porque extrafisicamente a sintonia atrai os afins, né? Então a gente é movido pela energia, pela sintonia do nosso pensene, do nosso pensamento, sentimento e energia. Extrafisicamente é muito mais difícil a gente se perceber imerso numa situação conflitiva, caótica, ruim para nós, para a nossa evolução. E intrafisicamente, a gente tem uma certa barreira intrafísica, na qual a gente é obrigado a conviver, a trocar informações, interações e energias com diversas pessoas. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de se deparar com alguém que está num estado de pacifismo, de pacificidade muito maior que nós, e aquilo nos impacta de alguma forma. Então, é nessas oportunidades que a gente precisa ir aprendendo a se perceber, né? Então, assim, para a gente perceber a cultura que a gente está imerso, precisa haver um exercício, que é um pouco difícil, né? Da gente sair desse ambiente ao qual estamos imersos, para nos observar de fora. Nesse sentido, a projeção lúcida, que a gente fala no estudo da projeciologia e da conscienciologia, né, pelo Instituto, por exemplo, o IPC, Instituto Internacional da Projeciologia e Conscienciologia, eles são bastante focados nesse estudo projetivo. Pode ser uma ferramenta excelente. Por quê? Porque a gente está na vida intrafísica, a gente consegue lucidamente, a partir da nossa vontade, a partir do nosso estudo, do nosso empenho, da nossa força, do nosso traço-força, né, nossos trafores, de toda uma experiência acumulada, multiexistencialmente, fazer essa projeção lúcida,
observar as nossas energias como elas estão. Mas se você ainda não consegue fazer essa projeção lúcida, que ela é possível a partir de muito treino, de muita vontade, e por isso a gente tem, né, um grupo de pesquisadores que se dedicam a isso. Veja se você lembra dos seus sonhos, que muitas vezes não são sonhos, muitas vezes são, de fato, projeções. Mas a gente, quando não sabe ainda distinguir sonho de projeção, a gente mistura, né? Veja se você lembra dos seus sonhos. E aí, se você falar assim, olha, eu durmo feito uma pedra, eu durmo e acordo do jeito que eu dormi. O que isso significa? O que isso está dizendo para mim? Está dizendo que você não quer ver, você não quer se enxergar, você não quer perceber como está o seu holopensene, a gente chama. O que é o holopensene? É o nosso conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, não só nossos, mas no qual a gente está envolvido, né? Então, todo o grupo, quando você sobrepaira, quando você olha por cima, você consegue perceber um holopensene, ou seja, um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que podem, inclusive, nos levar a identificar um mater pensene. O que é um mater pensene? É aquele pensamento, sentimento, aquela energia que prevalece no grupo. Então, começa a perceber qual é o principal assunto dos grupos sociais que eu frequento. Qual é o principal assunto da minha família? Qual é o principal assunto dos meus amigos? E aí você começa a perceber os valores envolvidos nessas relações. Ou seja, o que é importante para esse grupo social familiar? Quais são os valores que orientam as nossas condutas? E aí você começa a fazer uma análise, inclusive, da ética que move aquele grupo, que sustenta aquele grupo, porque todo grupo é criado a partir de uma afinidade, de uma sintonia em comum. E aí você começa a perceber o que isso diz de você mesmo. Então, é um estudo que a gente pode fazer a partir da projeção lúcida, e isso requer um pouco mais de exercício, de esforço da nossa parte, de treino, né? Mas a gente também pode fazer com os nossos 5 sentidos mesmo, a partir de uma análise da nossa vida. Primeiro, quais grupos sociais eu faço parte? Quem são as minhas companhias intrafísicas nessa existência? Incluindo a família, claro, né? Porque ninguém nasce numa família aleatoriamente. A gente nasce onde a gente precisa nascer, a gente ressoma com a família, com aquele grupo karma que a gente tem mais necessidade de estar naquele momento evolutivo. Porque, veja, quando eu digo necessidade, não é só uma necessidade no sentido de há muita interprisão, não. É necessidade no sentido de que há interprisão, sim, mas eu já tenho condições, ferramentas, ou eu já posso encontrar o jeito, o caminho de promover a reconciliação naquele grupo. Então, isso tudo é estudo do paradireito, assunção dos paradeveres e perceber que a gente está imerso nessa cultura bélica e como que a gente faz para promover a cultura de paz. Tá? Então, assim, não adianta achar que a gente vai falar de cultura de paz a troco de nada. Existe um preço a ser pago, existe um pedágio evolutivo, existe um gargalo que a gente precisa ultrapassar, que é perceber que à nossa volta as pessoas não estão muito preocupadas com isso, né? Estão preocupadas com outras coisas, estão preocupadas com seu próprio bem-estar, não estão pensando muito sobre convivência humana, sobre como melhorar as relações, sobre melhores formas, melhores ferramentas de solucionar conflitos, e muitas vezes elas não enxergam nem os próprios conflitos, nós não enxergamos nossos próprios conflitos. Então, começa daí, começa assumindo que nós temos conflitos internos que são importantes, a gente precisa dar espaço para eles existirem, percebê-los, né, vivenciá-los, para então a gente poder fazer uma virada evolutiva. Chegar naquele ponto em que a gente já consegue ultrapassar determinados gargalos. A partir daí,
o posicionamento das outras pessoas já nos impacta menos, porque a gente já consegue ficar mais firme, porque a gente já vivenciou todos esses nossos conflitos, né? E isso é importante. Não é ficar numa condição de vitimismo, vivenciando um conflito eternamente, não é isso. Mas perceber que eles existem, perceber que eles são importantes, perceber que eles nos tiram a nossa força, perceber que existem traços força que a gente precisa desenvolver ou aprimorar para resolver essas pendências que nós temos como consciência, para então a gente conseguir promover uma cultura de paz na nossa própria vida e a partir da nossa própria manifestação multidimensional, a gente conseguir reverberar positivamente nos nossos grupos e nas pessoas que nos encontram por aí. Então você pergunta, no dia a dia, como podemos observar a cultura de paz? No esforço diário que cada ser humano, que cada consciência faz, evitando uma briga ou tentando resolver uma briga. Muitas vezes, o debate, a discussão e o conflito, ele tem esse viés positivo de nos tirar da nossa zona de conforto. Porque, veja, essa coisa de paz eterna é um mito, né? Não existe isso, porque se a gente tiver numa paz eterna, a gente não tem mais o que evoluir. Então, essa etapa aqui está cumprida. Né? Nessa vida intrafísica, nesse planeta, nesse momento evolutivo que nós estamos aqui, a gente precisa do conflito para gerar crises de crescimento que nos levem ao nosso processo evolutivo, que nos lembrem que nós estamos num processo evolutivo. Infelizmente, ainda precisamos disso. Se em algum momento não precisaremos mais, são cenas dos próximos capítulos. E quais os efeitos da cultura de paz na vida cotidiana? O primeiro e mais importante eu já falei aqui, né? Os contrafluxos, ou seja, se você está buscando o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, como a gente fala ali na definição do paradireito, é natural que você esteja indo um tanto quanto contra o fluxo da vida intrafísica humana no planeta Terra do século XXI. Porque aqui nosso diagnóstico é esse. As pessoas estão o tempo todo voltadas para a tristeza, a angústia, a dor, porque a gente ainda não consegue lidar com isso de forma madura. A gente ainda vivencia e se perturba profundamente com todo esse sofrimento. Então, essa é a nossa realidade. A gente está num planeta hospital. E a gente precisa pensar na construção de um planeta escola. Enquanto a gente não coloca o pé lá, no planeta escola, a gente precisa aprender a observar, a sobrepairar cada vez mais esse planeta hospital, a abrir mão daquilo que a gente já conhece, que a gente já reproduz, que a gente já vivencia, para algo que a gente ainda não sabe o que é. E nesse meio fica a lacuna entre o que foi e o que será. É um momento de transição. Isso é muito difícil para a gente, pela nossa necessidade de controle, pelo nosso ímpeto de repetição, que é inclusive biológico, né? É natural do ser humano repetir o que ele já conhece. Então, exige um esforço sair disso, né? E a gente observa o quê? À medida que a gente vai sintonizando com pessoas um pouco mais pacíficas, um pouco mais resolvidas nos seus conflitos internos, e a gente começa a achar as ferramentas. O que são as ferramentas? São esses encontros, essas possibilidades, essas técnicas que nos levam a cada vez mais poder falar sobre cultura de paz, poder falar sobre, pessoal, a paz é uma possibilidade. Não sabemos quando, ainda precisamos de muito trabalho, né? Mas é uma possibilidade. E, à medida do possível, eu quero trazê-la para a minha vida. Então, o que me tira a paz no meu dia a dia? O que atrapalha a minha paz no dia a dia? Quem causa situações que me tiram paz no dia a dia? E aí a gente começa a perceber a nossa responsabilidade, o nosso para-dever.
nisso tudo. E aí as pequenas mudanças que a gente começa a implementar no dia a dia que causam um grande efeito, mas não é fácil, não é de uma hora para outra, e a gente precisa estar consciente, lúcido de que é um movimento contra o fluxo, contra esse fluxo intrafísico bélico, né? A favor do fluxo sincrônico e cosmoético do cosmos. Então, eu vou ler uma pensata sobre criminologia. Fala assim: a paradireitologia faz mais sentido na Comunex evoluída. Ou seja, falar de paradireito faz muito sentido em comunidades extrafísicas mais evoluídas. E no planeta Terra? No planeta Terra ainda é uma coisa assim, gente, mas o que é paradireito, né? Como que a paradireitologia funciona? Será que é possível haver um convívio harmônico, sincrônico e pacífico todo o tempo? Será que é possível existir um consenso geral que seja positivo para todos, que seja em prol do nosso momento evolutivo? Isso tudo para a gente ainda é muito, né? Ainda é algo assim, muito além da nossa compreensão. E aí a gente precisa nos reconhecer, a gente precisa se reconhecer como mini peça de um maxi mecanismo. Um dia conseguiremos alcançar um planeta escola, um dia conseguiremos não precisar mais da ressoma, mas ainda precisa muito trabalho até a gente chegar lá. Certo? Bom, vamos para um próximo bloco e a gente fala mais um pouquinho. Nesse momento, uma pausa para os nossos comerciais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, Facebook sempre RCI e YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Dando prosseguimento ao nosso tema, que hoje é sobre cultura de paz, eu sou Maria Madalena, voluntária da Jurisconsul. Bom, uma pergunta. Qual a relação do direito e do paradireito com a paz? O direito na vida intrafísica, o paradireito multiexistencialmente, multidimensionalmente. O direito na vida intrafísica, ele regulamenta as relações humanas, freando os instintos violentos. Então, se a gente tem uma conduta violenta que adentra, que viola o direito do outro, nós temos responsabilidade, podemos ser punidos. Quem tem esse direito de punir, quem tem esse direito ao uso da violência para chegar à paz? O Estado. Então, nós estamos sujeitos a um Estado que é um ente que nós criamos politicamente, enquanto sociedade, enquanto grupo social, para frear os instintos bélicos, destruidores, que possam interferir na paz do convívio social. Então, o nosso objetivo é a pacificação social, é a pacificação dos conflitos, mas nós sabemos que nem todos estão nessa sintonia. Por isso, precisamos de normas jurídicas. Jurídicas por quê? Porque elas precisam ter força coercitiva, força sancionadora. Precisa existir a punição, porque nós funcionamos a partir disso para nos reeducarmos para um convívio pacífico. No momento em que não existir mais essa necessidade de punição, não precisaremos mais disso, mas ainda precisamos. Podemos ter outras formas de nos chamar à responsabilidade? Podemos ter outra forma de nos reeducar? Muitas, Inclusive, hoje em dia, o direito humano intrafísico trabalha com várias técnicas de pacificação social em busca dessa mudança paradigmática, ou seja, a gente quer mudar, a gente quer sair de um paradigma, de um referencial, de um modelo punitivo para algo diferente, que a gente ainda não sabe o que é, mas que a gente quer buscar.
Então, nós temos hoje o uso da justiça restaurativa, que é uma busca pela restauração das relações sociais, em vez da punição. Ou em conjunto com a punição, mas para propiciar uma mudança futura. A gente tem a comunicação não violenta, que é uma forma da gente expor as nossas necessidades sem necessariamente julgar e condenar o outro. Porque muitos conflitos começam quando a gente deixa de ver o outro enquanto outro e permanece na visão do outro enquanto agente da minha paz, da minha felicidade, da minha vida. Né? Então, veja, o outro não existe por si mesmo, ele existe desde que ele não me atrapalhe. Então, a comunicação violenta nos ensina o quê? Primeiro, você cuida das suas necessidades para evitar o julgamento precipitado. E aí você pode fazer perguntas que permitam que o outro exista, que permitam compreender o outro antes de julgar e sentenciar. A gente tem as constelações, a gente tem a mediação, a arbitragem, várias outras tentativas de solução de conflitos que não sejam propriamente pelo Estado, pelo Poder Judiciário, pela jurisdição, né? Então, no direito intrafísico, a gente está buscando essa evolução, essa mudança de referencial. E no paradireito? No paradireito, a gente tem que assumir nossos paradeveres, né? Ou melhor, tem que nada, né? No paradireito, a proposta é que a gente assuma nossos paradeveres. Que se a gente não tem ainda uma programação existencial para essa vida intrafísica, que a gente passe a construir uma programação existencial agora e que a gente possa, no momento em que a gente sair dessa vida intrafísica e for vivenciar a vida extrafísica somente, porque a gente vivencia a vida extrafísica o tempo todo, né? Tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente. Mas no momento em que a gente passa por uma dessoma e está numa intermissão, se preparando para uma próxima ressoma, a gente possa aproveitar esse momento evolutivo como numa sintonia muito mais pacífica, menos caótica, ou seja, numa sintonia que nos permita aprofundar o conhecimento. Por quê? Porque a gente já vai estar sem o intrafísico, sem as pressões da vida intrafísica, sem boletos para pagar, sem necessidade de comer. Então, a gente já pode se dedicar ao aprofundamento da autopesquisa. É um momento maravilhoso, né? Que a gente tem várias pressões tiradas de nós. Então, se a gente consegue, de fato, abrir mão da vida intrafísica para vivenciar o extrafísico, a gente pode aprofundar muito no nosso autoconhecimento enquanto consciência, para uma próxima ressoma vir com mais oportunidades de fazer transformações positivas e contribuir para a evolução do planeta e da sociedade como um todo. Então, essa é a proposta do paradireito, né? E nós vivenciamos hoje, atualmente, né, nós já vivenciamos um momento muito positivo, em que nós temos muitas ferramentas intrafísicas que nos ajudam. A própria ciência da psicologia, né? A própria psicologia enquanto ciência intrafísica nos ajuda muito nas questões, a lidar com as questões emocionais e com os conflitos internos. Isso é algo que não existia antes. Em outras vidas, a gente não tinha esse recurso, a gente não falava sobre isso, e até bem pouco tempo, e talvez ainda seja visto com algum preconceito. Né? Você falar que você faz uma terapia com psicólogo, por exemplo, ainda pode ser visto com preconceito. Imagine antes. Né? Então, hoje a gente já pode falar assim, olha, eu tenho um psicólogo, eu tenho uma psicóloga, eu faço terapia. Isso é uma baita de uma ferramenta para a gente melhorar nossas questões internas, emocionais, nossos conflitos, para que a gente possa ser um agente de mudança positiva na vida das outras pessoas e na sociedade como um todo. Né? Então, precisamos aproveitar essas oportunidades, tá? E o paradireito nos fala disso, do estudo de conjunto de normas e para-leis que nos levem a esse movimento evolutivo de acordo
com o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos. E aí você questiona, então, como estudar a ética e direitos humanos contribui para a cultura de paz? Bom, primeiro ponto, direitos humanos a gente conhece hoje como direitos humanos, a gente estuda hoje como direitos humanos, mas ele foi acontecendo no decorrer da civilização sem que a gente tivesse muita noção disso enquanto a gente estava vivenciando essas transformações, né? Então, a partir ali da Revolução Francesa, que foi um marco específico muito importante, a gente começou a falar em liberdade, igualdade, fraternidade, e a partir disso a gente começou a associar alguns momentos civilizatórios como marcos históricos desse movimento que eclodiu na Revolução Francesa, que foi um movimento intensamente bélico, mas que disso, né, não precisava ter sido, mas foi, porque era o nosso momento evolutivo, né? A partir disso, a gente começou a perceber valores evolutivos importantes, tais como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A fraternidade acabou ficando um tanto quanto esquecida, né, e relegada a um pensamento religioso, moral e, enfim, ficou ali um tanto quanto em subnível, infelizmente. Mas hoje a gente já pode resgatar a solidariedade e a mega fraternidade, né? Porque na verdade a gente deve, e isso sim é um dever minimamente civilizatório, tratar as outras pessoas com senso de fraternidade, com senso de que todos nós somos humanos, estamos num processo evolutivo, estamos buscando o nosso melhor, e alguns, infelizmente, têm menos consciência sobre isso, menos lucidez desse processo, outros têm mais, mas todos estamos nesse mesmo processo para chegar a um patamar evolutivo muito melhor. Então, a gente, a partir disso, começou a perceber que em diversos momentos tivemos marcos históricos, né? Precisamos da criação desse ente político chamado Estado para legitimar o uso da violência, o uso da força, o uso da punição como instrumento de pacificação social. Mas aí percebemos que esse Estado também não pode usar essa força, essa violência, essa punição de forma desmedida com as pessoas. Precisa haver um limite, ou pelo menos um devido processo legal, né? Um processo específico que observe a possibilidade, por exemplo, do contraditório da ampla defesa. É importante que a pessoa que esteja sendo acusada ali de ter cometido um crime ou, enfim, de dever um tributo, é importante que essa pessoa tenha uma possibilidade mínima de se defender e que ela possa fazer isso com segurança e com provas materiais, né, de que ela não cometeu aquele crime ou de que aquela pena não é aplicável, né? Então a gente foi começando a estruturar processos para decisões mais justas, né? Essa é a contribuição dos direitos humanos, e a ética vem num momento anterior, né? Porque para chegar a noção de que nós precisamos criar uma norma jurídica, primeiro a gente precisa fazer um estudo de modo de funcionamento, né? E a ética, ela faz isso sem esse julgamento de valor que a gente pensa que a ética tem, né? A ética é uma ciência que estuda o comportamento num determinado tempo e espaço de determinados grupos. Então, ela não faz uma análise avaliativa de moralidade num primeiro momento. Ela simplesmente coloca que há um comportamento nesse sentido. Então, a ética de determinado grupo, em determinado momento local, é essa, né? E aí essa ideia de certo e errado vem depois, a partir do nosso julgamento, a partir do momento em que aquilo nos beneficia ou não, a partir do momento que aquilo está de acordo com os nossos valores ou não. Mas aí, com o estudo da ética, e aí
a gente amplia aí também para cosmoética, envolvendo não só essa vida, essas consciências intrafísicas, mas também toda uma análise de processo evolutivo multidimensional e multiexistencial. A partir do estudo dessa ética, a gente pode pensar o que a gente quer enquanto sociedade, enquanto grupo ou enquanto indivíduo. A gente pode fazer um código pessoal de cosmoética, né? Para ser melhor, para ter menos conflito, para alcançar mais a paz. A partir disso, a gente traça normas, né? A gente traça prescrições. E aí entra o direito. E aí, nesse estudo de direitos humanos, a gente então pontua que em determinado momento a gente precisou estabelecer um processo justo, processo devido. Depois a gente precisou estabelecer uma certa igualdade enquanto seres humanos para evitar privilégios odiosos ou desmensurados ou despropositados ou sem fundamento. Depois nós percebemos que essa igualdade 100% ela não funciona tão bem assim, na verdade ela precisa de uma desigualdade para igualar os desiguais, então a gente começou a falar de uma igualdade que na verdade possibilitava oportunidades para grupos em vulnerabilidade. E aí a gente passou a entender o seguinte: certas desigualdades são importantes para igualar. Logo, não é toda discriminação que é negativa. Algumas discriminações são importantes como forma de propiciar oportunidades. Não que elas devam ser permanentes. Talvez elas precisem durar um certo tempo, até mudar a cultura, a consciência, e a gente ter outra perspectiva enquanto sociedade. Né? Mas a gente hoje fala da discriminação odiosa, que é aquela sem fundamento, aquela que privilegia sem nenhum fundamento razoável ou mensurável, né, que a gente possa compreender como sociedade. E existe aquela discriminação positiva que coloca grupos mais vulneráveis ou menos favorecidos historicamente num patamar de igualdade, né? Então, a igualdade ganhou uma acepção mais ampla. E aí, a fraternidade, hoje a gente tenta resgatar, né, para falar assim, o que essa fraternidade está fazendo aqui, né? Ela tinha uma razão de ser, que é o desenvolvimento desse senso de compaixão, de que estamos todos num processo evolutivo, de que quando nós excluímos uma pessoa ou um grupo porque ele pensa diferente, de certa forma, nós estamos excluindo uma parte de nós, porque nós somos um todo, nós somos uma unidade, estamos como mini peças de um maxi-mecanismo, de algo maior, que caminha para um lugar que nós não sabemos onde, mas que nós já compreendemos que é para um lugar melhor, que é para uma pacificação. E como que a gente contribui para esse processo evolutivo? Então, a partir do estudo, se para você o estudo extrafísico, né, multidimensional, da conscienciologia e tudo que o paradireito propõe for muito difícil, começa pelo intrafísico, então. Começa por essa análise de como é a sua vida humana atualmente. Isso naturalmente vai te desanuviar um tanto quanto seja possível para você começar a compreender valores, questões que estão além da vida intrafísica. Bom, trago aqui uma pensata sobre eliminações, que fala assim: o direito elimina a violência, assim como o paradireito elimina a melifluidade. Ou seja, existem violências que são muito sutis, né, que o direito humano intrafísico não pega. E existem maldades que estão no campo do pensamento, não foram manifestadas intrafisicamente, mas elas estão lá. Então, o paradireito, ele nos convida a considerar, inclusive,
os nossos pensamentos como parte da nossa manifestação. Nosso pensamento que gera um sentimento, que gera uma energia que se materializa, e a partir dessa materialização o direito pode ou não punir, mas que começou lá atrás, né? Que começou num primeiro momento, que é o nosso pensamento. Então, para-direito nos convida, a unidade de medida do para-direito é o nosso pensamento, que necessariamente está ligado aos nossos sentimentos e à nossa energia, por isso a gente fala tanto em pensene. Bom, agradeço a participação de todos, lembro que o Para-Direito é para todos, chegamos ao final do programa. Espero contar com todos os espectadores e ouvintes na próxima semana. Agradeço muito por terem nos honrado com a sua participação. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI 1320, Facebook Sempre RCI e YouTube da Paradireitologia. Lembrando que Para-Direito é para todos.